A polícia fecha o cerco contra cambistas que agiram na compra de ingressos para os shows de Taylor Swift em São Paulo. Misael Mainetti chegando ao vivo com informações para a gente. Misael, boa noite a você. Várias pessoas foram flagradas cometendo esse tipo de crime. O que vai acontecer com elas, então? Lívia, as investigações devem acontecer sim, porque a Justiça já pediu quebra de sigilo. Muito boa noite para você e boa noite para quem acompanha o Jornal Jovem Pan. Pelo menos 300 pessoas foram abordadas numa ação que aconteceu hoje pela Polícia Civil e também pelo Procon aqui no Allianz Parque, que é onde vai acontecer o show da cantora norte-americana Taylor Swift em novembro. Shows agendados aqui em São Paulo e no Rio de Janeiro. Aliás, ela também já anunciou um show novo no Rio. Hoje já eu falo mais sobre isso. Mas hoje foi um dia complicado porque pelo menos 300 pessoas foram abordadas e 25 delas foram levadas para a delegacia. Na delegacia, essas pessoas não souberam explicar muito bem porque estavam com mais de um cartão, nem porque iriam comprar o show da Taylor Swift ou para quem, por exemplo. As explicações, de acordo com o que a gente apurou, ficaram meio vazias, sabe? Ficou meio estranho e aí a Justiça pediu então a quebra de sigilo justamente para saber para quem estes cambistas trabalham. O fato é que teve confusão durante todos esses dias entre os fãs da cantora Taylor Swift e também estes cambistas. A polícia acredita que eles estavam vendendo ingressos em torno de R$8 mil. Isso só em torno de R$8 mil. Conversei mais cedo com o repórter David Tarso, que veio aqui junto com o cinegrafista Daniel Rocha, e eles viram também outro problema, que eram idosos que estavam aqui na fila do show para comprar ingressos para outras pessoas. A gente sabe que o idoso é mais barato e aí o idoso compra este ingresso porque ele consegue, passar à frente e comprar o ingresso, mas depois uso. O fato é que se não tiver fiscalização no dia do show, essa pessoa acaba sendo beneficiada. As pessoas ouvidas, essas 25 pessoas ouvidas pela polícia, podem sim responder por crimes que a pena as penas variam entre 6 meses e 2 anos. A gente conseguiu entrevistas de algumas pessoas. Na verdade, o repórter David Tarso e o Daniel Rocha, cinegrafista, estiveram aqui mais cedo. E a primeira entrevista que a gente vai ver é do Paulo Pereira, que é delegado titular da primeira delegacia do consumidor. Acompanhe. Nós conseguimos identificar, tirar da fila e conduzir para a delegacia 25 pessoas na segunda-feira e hoje mais 7, totalizando 32. Já é um inquérito policial em andamento, e agora a gente prossegue nas investigações no sentido de identificar eventuais líderes dessa organização criminosa. Agora, mais uma entrevista, uma fã, uma pessoa que estava na fila, Argelene Barcotti. Acompanhe. A polícia não estava aqui? Custava pegar o idoso e falar assim, mas você vai comprar mesmo? Não é questão de, isso é discriminar, não é questão de igualdade. O idoso tem direito, mas a gente que está na fila, que dormiu na fila, que chegou 5 horas da manhã na fila, a gente também tem direito. Portanto, idosos também suspeitos. E Letícia de Almeida Larran, que é desenvolvedora de sistemas, também falou conosco. Acompanhe. A gente estava na fila, todo mundo passando com o idoso, pegou para passar na nossa frente. O pessoal chegou aqui ontem, não conseguiu entrar também, o pessoal que estava na segunda parte da fila. E eu cheguei na terceira fila e não andou praticamente a fila. E não só isso, teve cambista que pegou o idoso na rua, pegou e pagou para ele entrar, entendeu? Olha só a situação. Não bastava a gente falar aqui no Jornal Jovem Pan de CPI de esporte, já vai ter CPI de ingresso também, pelo visto. E só para te entregar, Lívia, Taylor Swift anunciou mais um show no Rio de Janeiro. Os shows acontecem em novembro, então, em São Paulo e no Rio de Janeiro. E vale lembrar também que a vencedora de 11 Grammys, que é o Oscar aí da música, ela é uma artista que deve fazer história com essa turnê. Lívia? Obrigada, Misael Mainetti, pelas informações. Um bom trabalho para você.
Agora, Nelson Kobayashi, essa venda de ingressos para o show da Taylor Swift aqui em São Paulo tem dado muita confusão, tem gerado muita notícia. Agora, de fato, há uma legislação mais clara e mais específica sobre esse caso. Porque depois que esse fato veio à tona, muitos parlamentares no Congresso Nacional já começaram a se mobilizar para apresentar projetos de lei, alguns já apresentaram, justamente estabelecendo critérios para a atuação desses cambistas, né? Hoje é proibido, não é proibido? Quais são os limites para a atuação deles e como deveria ser uma normativa nesse sentido para evitar situações como essa? Lívia, o cambismo é considerado, sim, um fato criminoso. A gente só tem uma questão interessante na nossa lei, que a gente tem, por exemplo, no Estatuto do Torcedor, que é uma lei de 2003, o cambismo tratado como crime, que traz pena de 2 a 4 anos, mas vale para jogos de futebol, Estatuto do Torcedor. Neste caso, que não é um jogo de futebol, é um show, se aplica a Lei da Economia Popular, que é uma lei de 1951, e a pena não é de 2 a 4 anos, é de 6 meses a 2. Então veja que o mesmo cambista, praticando a mesma conduta para um jogo de futebol, pode pegar uma pena maior. Para um show da Taylor Swift, pegar uma pena muito menor e, claro, com pena menor, ter todos aqueles benefícios de suspensão do processo, suspensão da pena, se for o caso, transações com o Ministério Público, enfim. Veja que a nossa legislação é bem incoerente, inclusive tratando o cambista como criminoso, valorizando o espetáculo do futebol em detrimento do espetáculo cultural ou de shows de música, por exemplo.